Alô, alô, gente de Deus, eu tenho uma história para contar, mas tão surpreendente em tudo, uma história de amor que de repente sofre uma reviravolta, mas continuará sendo sempre uma história de amor. Muita surpresa nessa história. Você que gosta de histórias de amor e surpreendentes histórias de amor, fique antenada, ligadinha aqui no canal que você vai amar essa história. Eu já vou começar. Marina, vou contar a tua história, Marina. Dá um beijo no teu filho Caleb. Gostei desse garoto, hein? Gostei desse menino, tá? Já vou contar a sua história. Antes eu quero agradecer a minha Cleusa Ferrari. Ô Cleusa, que carinhosa, Cleusa. Como você é uma pessoa carinhosa. Muito obrigado, Cleusa, pela imensa ajuda aqui ao canal. A Cleusa de Lourdes Ferrari mandou trintão através da nossa chave Pix, cujo número da chave Pix fica bem ao lado do título das histórias. É o telefone de São Paulo, 951336677. Esse telefone, que fica ao lado do título de cada história, ele também é o WhatsApp, e através dele você pode mandar sua mensagem. Por falar em mensagem, o que a gente tem recebido de pedido de oração para a nossa querida Dona Elza de Brasília. Dona Elza, a senhora tem um prestígio, um respeito de toda a nossa audiência, Dona Elza. Muito obrigado pelas orações feitas em meu nome. A senhora não imagina quantas portas estão se abrindo na minha vida. A senhora é muito usada por Deus, Dona Elza. Muito obrigado por tudo, minha parceira, minha amiga querida. Um beijo para a senhora com muito respeito, tá? Gente, então continue mandando. Você pode mandar o recado, a mensagem, através do nosso WhatsApp, cujo número é 951336677. É facinho, tá? Porque esse telefone fica bem ao lado do título de cada história. Hoje eu ainda quero agradecer, antes de começar essa história fenomenal, uma história fantástica. Antes de eu começá-la, eu quero fazer agradecimentos especiais a essa gente boa que entrou para ser membro do nosso canal. Kelinha já era membro, a Kelinha voltou a ser membro do nosso canal. Ô Kelinha, é assim que ela se identifica. Kelinha, um beijo para você. Sheila Marques, minha amiga que não era membro e agora é. Ela optou em ser. Obrigado, viu? Érica Souza Araújo Godoy, há 2 dias virou assinante também. Oh, que legal! Obrigado, Érica. Elis Regina empatou com a Érica. Faz 2 dias, né, Elis? Que ela também resolveu ser assinante, membro aqui do nosso canal. Paulinho, diga uma coisa para mim assim do coração. Eu te ajudo se eu me tornar membro do canal? Vou lhe dar resposta com todo o amor. Você já me ajuda muito quando entra para ouvir uma história. Quando você se inscreve no canal, por favor, se inscreva no nosso canal para que a gente possa crescer. Quando você curte, você dá o seu like, o seu joia, o YouTube valoriza muito o canal, propala e espalha para todo mundo. Isso já é uma ajuda espetacular. Agora, quando você opta em ser membro, nossa ajuda aí fica maior ainda. Ô Paulinho, mas é caro para ser membro aí do teu canal no YouTube? Gente, olha, eu vou ser sincero, eu acho muito baratinho. Acho. Mas pode ser, e eu reconheço que tem gente que fala assim, não posso. Custa R$ 6,99 por mês. É um preço simbólico. R$ 6,99 por mês. E a pessoa desiste quando ela quiser. Entendeu? Quando ela quiser. Então, se você puder ser membro do nosso canal, venha. Há a opção de ser prêmio, você pode ser VIP e você pode ser diamante. Ô Paulinho, tem gente que é diamante aí do teu canal? Tem gente que é diamante. Eu vou mostrar aqui para vocês. Quer ver? Eu vou mostrar aqui os membros que fizeram mudança até de padrão aqui. Quer ver? Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Membros mais recentes, mais antigos. Deixa eu ver se eu consigo. Eu estou dando uma olhadinha aqui se eu consigo, tá? Deixa me ver.
última atualização, é isso? Fez um upgrade. Tá, aqui. Aplicar, tem essas complicaçõezinhas. Por exemplo, a Elaine Silva, ela é VIP. O William do Bem é diamante. Elaine, o William do Bem é diamante. A Marisol é VIP. A Maria Fontal, ela é VIP. A Marlene Santos, ela é VIP. E a Rosemary Paz Morceiro é VIP também. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Do fundo do coração. Muito agradecido, tá? O Paulinho agradece o carinho de vocês, do fundo da alma. A verdade de cada um. E vou dizer mais uma coisinha aqui importante. Atenção, atenção, atenção. Olha, meu querido amigo Paulinho, uma pessoa, meu nome é Marina. E é surpreendente. E prepara o seu coração para as coisas que eu vou contar, Paulinho. Porque a história, eu vivi um sonho de Marina, 15 anos, do filhinho Caleb e de outras pessoas envolvidas, acabou num pesadelo de começar. Eu vou explicar e os seus ouvintes todos vão entender. Quando conheci o Renan, mas bateu aquela paixão avassaladora. Homem bonito, meu Deus do céu. Eu senti um calor assim. Quem é mulher vai entender, Paulinho. Você não, Paulinho. Tá bom, eu não vou entender. Mas quem é mulher vai entender. Sobe um calorão assim na mulher, sabe? É diferente do homem, será, Reinaldo? Será que é diferente? Eu acho que é. Ela está dizendo aqui que eu não vou entender como é que é a chegada da paixão para a mulher. Diz que sobe um calorão. É assim. E para o homem? Como é que será que é? Paulinho, quando eu conheci o Renan, subiu aquele calorão. Que homem bonito. Ele era tudo que eu sempre quis, carinhoso, protetor, divertido. E nós construímos uma vida juntos. E com isso vieram os nossos filhos. Na verdade, um só, embora eu tenha tido 2 gravidez. Mas a primeira, lamentavelmente, eu sofri um aborto natural. Por isso que eu digo que vieram os filhos. Nasceu o Caleb, um menino. Ele era a luz dos nossos olhos. Um menino doce, curioso, que nos unia ainda mais. Eu acho que eu valorizei ainda mais aquele filho, Caleb, porque, lamentavelmente, na primeira gravidez, eu havia sofrido um aborto espontâneo. Lembro-me das noites que nós nos deitávamos juntos na cama, contando histórias para o Caleb, até que os olhinhos dele iam pesando, as pálpebras ficavam pesadas e ele acabava caindo no sono. Enquanto eu e o Renan trocávamos sorrisos cúmplices. Renan tinha um melhor amigo, que era o Eduardo. Eduardo era um amigo inseparável dele, que sempre estava presente em nossas vidas, desde o começo do nosso relacionamento. Eduardo era como um irmão para o Renan e um tio para o Caleb, sabe? Eles não eram parentes, vocês entenderam, mas era um tio que o Caleb chamava de tio. Ele frequentava a nossa casa com muita frequência, participava das nossas saídas em família e estava sempre pronto para ajudar. Mãe! Tio Edu chegou! Gritava o Caleb com aquela alegria, porque era isso que o Edu era na nossa vida. Tio Edu chegou, mãe! Ele estava sempre pronto ali para ajudar. Não havia nada de errado nisso, ou pelo menos assim eu pensei. Eduardo era uma presença constante em nossos jantares de domingo, onde as risadas ecoavam pela casa enquanto nós jogávamos buraco. Assistimos filmes clássicos. Um dia ele chegou lá ensinando um jogo chamado Tranca. Falou, essa aqui eu quero ensinar pro Caleb também. Até o Caleb aprendeu a jogar tranca. Tudo com o tio Edu. Nos primeiros anos de casamento éramos felizes. Saíamos juntos para passear em pizzaria, íamos a cinema em família, aquelas coisas que família faz, visitar zoológicos, supermercado. A gente tem que ir no supermercado também. Fazer o que? Um passeio, né? Para família tudo é um passeio, ia ao shopping, a vida parecia perfeita. Eu ainda guardo as memórias daqueles dias ensolarados,
em que levamos o Caleb ao zoológico pela primeira vez e ele ficou encantado ao ver os leões e as girafas, correndo de um lado para o outro, com os olhos brilhando de alegria. E ele sempre nos ombros do tio Edu. Vem cá, vou te mostrar. Olha o tamanho do pescoço dessa girafa, Caleb. E ele ficou todo admirado. Mas com o passar do tempo, eu comecei a perceber algumas mudanças sutis no comportamento do Renan, o meu marido. Ele começou a dar opiniões sobre as minhas maquiagens antes de sairmos. Dizia assim, tipo, você vai ficar mais bonita se seguir meus conselhos. Achei estranho, na época, isso. Mas eu não falei nada. Afinal, ele estava apenas tentando me ajudar. No entanto, as críticas foram se tornando mais frequentes. Espera aí, você errou errado, essa base está errada. Essa sombra não ficou legal em você. Eu já te ensinei, não é esse tipo de sombra que você tem que usar. Ó, você gosta de afilar o nariz. Então, a tonalidade da base aqui, ó, pertinho, isso, nas abas do nariz tem que ser isso, um pouquinho mais forte. Ele me olhava assim no espelho e via uma versão de mim mesma e já não era mais o suficiente. Não apenas para ele, mas também para mim, porque vai contaminando a minha cabeça, ele foi entrando no meu cérebro. A insegurança começou a se infiltrar na minha mente também como uma sombra. As coisas começaram a mudar ainda mais quando o Renan, ele começou a sair frequentemente com o Eduardo após o trabalho. Ele dizia que o Edu estava passando por um momento delicado após o término de um relacionamento e precisava de alguém para conversar. Eu aceitei isso de bom grado. Afinal, todos nós precisamos de amigos nos momentos difíceis. Mas à medida que as semanas passavam e essas saídas se tornaram mais longas e frequentes, um sentimento estranho começou a crescer dentro de mim. Uma inquietação que eu já não conseguia ignorar. Eu via o meu marido se afastando pouco a pouco. Os jantares em família se tornaram menos frequentes. O tempo que passávamos juntos foi diminuindo gradualmente. Eu tentei ignorar, mas aquilo vai te incomodando, sabe? O meu coração estava sendo incomodado, a mente também. Quando ele voltava tarde para casa, ou quando já não havia conversas animadas sobre o dia, o jantar, o almoço, apenas um silêncio desconfortável preenchia aquele espaço que costumava ser tão vibrante. Às vezes sobrava crítica. Já te falei, Marina, essa sombra para você tá errada. Não combina. A tua pele, você precisa de uma sombra mais forte para destacar. Seus cílios estão muito mirrados. Sabe o que eu queria sugerir para você? Cílios postiços. Eu vou comprar um para você. Vocês acham comum um marido fazer esse tipo de observação com uma certa frequência? Certa vez a minha mãe ficou doente e eu decidi visitar a mamãe. Como a cidade em que ela morava era distante, ficaríamos uns dias lá. Renan não pôde ir conosco porque não conseguia se afastar do trabalho. Havia muitas demandas acumuladas na empresa. Assim sendo, fui eu e o Caleb. Fui eu e meu filho. Aproveitamos que era férias do Caleb, da escola, e passamos uma semana inteira com mamãe. Durante os dias em que estivemos fora, mantivemos contato através de videochamada todas as noites com o meu marido, Renan. Era reconfortante ver o rosto do meu marido, ouvir a voz dele enquanto ele conversava com o nosso filho sobre os pequenos acontecimentos do dia. Desde as travessuras do gato até as novas palavras que Caleb aprendia na escola. Mas havia algo diferente na forma como ele olhava para a câmera. Uma leve hesitação nas palavras deixava meu coração apertado. Eduardo
sempre estava presente nas chamadas, muitas vezes aparecendo no fundo, dando um tchauzinho, sabe? Oi! Oi, pessoal! Oi, turma! Ou fazendo comentários engraçados para animar a conversa. Mas algo não parecia certo naquela dinâmica familiar que antes era tão sólida. A minha mãe, nesse dia lá na casa dela, vendo as chamadas, e sempre o Edu. A minha mãe é muito sensível. Ela coçou assim a cabeça e falou: filha, você não acha que esse Eduardo é muito grudado com o Renan, seu marido, não? Ah, mãe, sempre foi. São amigos demais, mãe. A maneira como o Renan sorria quando Eduardo aparecia atrás dele, a minha mãe observou, era diferente. Filha, não gosto muito disso não. Eles são muito grudados. O que você tá querendo falar, mãe? Ah, bobagem minha, besteira minha, coisa de velha. Esquece nada, eu fiquei inquieta com o comentário da mamãe. Fiquei inquieta. Até porque eu já tinha observado um monte de coisa. Quando restava apenas um dia para voltarmos para casa, uma ideia repentina surgiu na minha mente. E se eu voltasse antes do planejado? Seria uma surpresa maravilhosa para o Renan? A ansiedade crescia dentro de mim enquanto eu imaginava o sorriso dele ao me ver aparecer inesperadamente em casa. Finalmente teríamos um momento só nós três de novo. Então eu comecei a bater na tecla, amor, eu volto terça. Amor, eu volto terça. Amor, eu volto terça, tá? Quando for terça, 10 da manhã, tô aí. Terça, 10 da manhã, tô aí. Terça, 10 da manhã, tô aí. Fui batendo em toda a conversa. Terça eu volto. Só que eu e Caleb pegamos o carro e resolvemos voltar num domingo. 2 dias antes do combinado. Fomos seguindo a viagem. Almoçamos na casa da mamãe. Saímos após o almoço. E deveríamos chegar em casa no domingo de noitinha. O caminho parecia longo demais enquanto eu revisava mentalmente todas as memórias felizes da nossa família, risos nas tardes ensolaradas, passeios no parque, festas de aniversário. E de vez em quando eu pensava no que minha mãe falou. Acho muito grudado os dois, filha. Chegamos em casa por volta de 9 da noite. Domingo, 9 da noite. Tudo tranquilo. Uma sensação estranha me envolveu ao entrar naquela casa que sempre foi cheia de risadas e alegria. O silêncio parecia ensurdecedor comparado ao burburinho habitual da nossa rotina familiar. A primeira coisa que eu fiz foi olhar ao redor. Tudo parecia no lugar. Mas havia algo no ar. Havia algo no ar que parecia diferente, soava diferente. O cheiro familiar da comida caseira ainda pairava na cozinha. Talvez Renan tivesse preparado algo especial para nós, mas como ele não sabia que viríamos no domingo, não podia ser. Eu fiquei batendo na tecla, terça, 10 da manhã, tô aí, terça, 10 da manhã, tô aí. Subi as escadas com o Caleb ao meu lado, meu filho ao meu lado, a expectativa pulsando no meu coração, enquanto me dirigia para o nosso quarto para preparar a surpresa para o Renan. Mas quando eu abri a porta do quarto, a surpreendida fui eu, porque me deparei com uma realidade devastadora. Naquela cama, na nossa cama,
onde eu e Renan compartilhamos tantos momentos felizes, eu vi o meu marido ali na nossa cama nu. Eu segurei assim o Caleb para ele não entrar. Eu abri a porta, coloquei meio corpo, coloquei assim o Caleb um pouquinho para trás. Ele estava nu na cama, mas acompanhado de outra pessoa. E o meu mundo desabou instantaneamente. Quando eu gritei, empurrando assim o meu filho para trás, o Caleb: Renan, seu cafajeste, o que você está fazendo aqui? Gritei com todas as forças da minha indignação e dos meus pulmões. Seu cafajeste! E empurrei o meu filho para trás. Ele se virou rapidamente, os olhos cheios de pânico, enquanto ele tentava cobrir-se com os lençóis desfeitos da cama. Marina! Ele gritou: Marina! Eu posso explicar. Explicar? O que você vai explicar? Me diga! Quem é essa vagabunda? Quem é essa vagabunda? Eu exigi furiosa, enquanto eu puxava o cobertor, o lençol com raiva. E quando eu puxei o cobertor, meus olhos se fixaram. Não era uma vagabunda. Era ele. Eduardo. Nu. O tio Edu. Aquele homem que sempre considerei parte da nossa família estava ali como um traidor do meu lar. A dor do meu peito era insuportável, enquanto que as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Vocês dois! Fora da minha casa agora! Rua! Fora da minha casa agora! Renan e Eduardo vestiram-se rapidamente. E quando eu olhei para trás, o meu filho, que eu tinha empurrado, ele entrou também. Filho, não era para você ter visto isso. O olhar atônito do Caleb. Ele ficou parado assim na porta, mas ele viu, sem entender nada do que estava acontecendo na sua inocência infantil, antes de saírem correndo pela porta da frente. Ouviu o Renan gritar para o nosso filho: Caleb, eu te amo! Caleb, eu te amo! Era como se ele tentasse justificar a sua traição com aquela declaração vazia. Caleb olhou para mim confuso. Seu olhar inocente cortou meu coração ainda mais profundo. Eu podia ter tomado mais cuidado, mas eu nunca imaginava o que eu ia encontrar. E sabe, eu senti um alívio quando o Caleb perguntou assim para mim: Mamãe, o que aconteceu? Quando ele perguntou, mamãe, o que aconteceu, eu vi que ele não tinha entendido. Sabe, senti um alívio nessa hora. Mamãe, o que aconteceu? Ele perguntou enquanto se aproximava de mim, hesitante. Eu me senti aliviada e na hora eu falei: Caleb, seu pai não vai morar mais aqui conosco. Foi o que eu consegui falar. O seu pai não vai morar mais aqui. E depois eu caí, sabe, em lágrimas e soluços incontroláveis. Por quê, mamãe? Porque ele fez algo muito ruim, filho. Ele fez algo muito ruim com a mamãe. O tio Edu também, mãe? Também, os dois. Os dois. Eu gosto do tio Edu, mãe. Eu também gostava. Aquelas palavras foram como lâminas afiadas cortando a minha alma.
A inocência do meu filho, sem entender o que o pai, o Eduardo esperto, ele teve cuidado de passar na frente do Caleb enrolado no lençol. Eu nunca imaginei ter que explicar algo assim pro meu filho. Meu Deus, Paulinho, não dá. Não dá. Eu quero lançar aqui uma pergunta antes de eu terminar a minha história, porque eu tenho muito para contar ainda. Mas como é que uma mãe vai reagir numa hora dessa? O que você vai falar para uma criança? A inocência dele estava sendo roubada por causa da traição do pai. Nos dias seguintes, após essa noite devastadora, tudo mudou radicalmente na nossa casa. O silêncio tomou conta do lugar onde antes havia riso, alegria. Eu me vi enfrentando uma batalha interna entre o amor que ainda eu sentia pelo Renan e a traição insuportável a qual fui submetida e a forma como eu descobri, junto com meu filho. O que mais me doía era isso. Meu filho não merecia. Eu acho que eu não merecia também, mas meu filho não merecia mesmo. O divórcio tornou-se inevitável. Não havia espaço para perdão quando a confiança é quebrada dessa forma brutal. Enquanto eu organizava a papelada do divórcio, cada assinatura era acompanhada por lembranças amargas dos bons momentos que tivemos juntos. Os passeios em famílias, risadas compartilhadas na mesa de jantar, tudo isso agora parecia distante como um sonho perdido. Caleb, meu filho, sentia os efeitos dessa separação mais do que eu poderia imaginar. Ele tentava entender por que o seu pai não estava mais presente nas nossas vidas e seguia com um questionamento sobre: mãe, o que aconteceu? E sobre o tio Dudu? O tio Edu não veio mais, né? O que eu conseguia responder para o Caleb: sabe o que é, filho? Foi a melhor conversa que eu achei. É que o seu pai, ele gostava tanto do tio Caleb que ele queria morar com o Eduardo Caleb. Ele gostava tanto do tio Eduardo, seu pai, filho. Ele gostava tanto do tio Eduardo que ele quis morar com ele. Ele não queria mais morar com a gente. Eu sabia que precisava ser forte não apenas por mim, mas também pelo meu filho. Por aquele menino adorável cuja vida ainda estava só começando. O tempo parecia se arrastar como um rio lento, enquanto eu tentava reconstruir nossa rotina sem Renan ao nosso lado. Liguei para minha mãe, ela falou: eu quis te falar, mas eu tive medo, filha. Eu desconfiava. Eles eram muito ligados. Eu acho que eu também sabia, mãe, mas eu nunca tive coragem de admitir, sabe? O vazio na casa era palpável, mas eu estava determinada a preencher os dias do meu filho Caleb com novas experiências que pudessem distrair sua mente inquieta. Comecei a levar o Caleb para novas aventuras. Exploramos parques diferentes, onde ele podia correr livremente e soltar sua imaginação. Fizemos pequenas viagens curtas, onde cada estrada percorrida era uma oportunidade de deixar para trás as memórias dolorosas daquele dia fatídico. Foi numa dessas tardes ensolaradas na praça que Caleb avistou uma figura familiar. Era o professor dele, o Adriano, que estava sentado num banco aproveitando a brisa suave. "Oi, professor!" falou Caleb, acenando animadamente. A alegria nos olhos dele iluminou meu coração. "Caleb, como é que você está, garoto?" Adriano respondeu com um sorriso caloroso que imediatamente fez o ambiente parecer mais leve. Caleb me apresentou: "Essa aqui é minha mãe, professor." Adriano elogiou Caleb não apenas por suas notas exemplares, mas também por sua educação. Que menino educado! Ele é gentil com todo mundo, tira notas ótimas. Ele até me parabenizou por ter um filho tão especial. "Olha, eu tenho orgulho de ter um aluno como esse, e você deve se orgulhar desse filho maravilhoso que você tem. Bom, vai ver que você também é uma mãe especial." Adriano
falou com sinceridade. Confesso que eu gostei de conversar com o professor do Caleb. Ele era um homem agradável e tinha uma energia contagiante. O diálogo foi repleto de risadas e histórias sobre a sala de aula que tornaram o momento ainda mais agradável. Quando nos despedimos, saí de lá com um sentimento diferente. Uma sensação de leveza e a vontade de continuar aquela conversa. Ao chegar em casa, compartilhei com Caleb minha impressão sobre o professor. Caleb, achei o teu professor Adriano uma boa pessoa. Falei eu, enquanto me lembrava daquela tarde ensolarada. Ô filho, eu estou tão orgulhosa de você. Ele falou que você é muito gentil, muito educado. Além de ser um ótimo aluno, você é uma grande pessoa. Caleb sorriu timidamente, como se soubesse o significado de cada palavra que eu havia dito a ele. À medida que os dias passavam, o divórcio finalmente finalizado, o Renan começou a assumir as suas responsabilidades. Recebi a notícia do pagamento da pensão de Caleb com alívio. Agora, ele garantiria que nosso filho tivesse tudo o que precisava. Todo fim de semana, Renan buscava o Caleb para passar um tempo com ele na casa do Eduardo, ou do tio Dudu, como todos costumavam chamá-lo. A princípio, eu sentia uma mistura confusa de emoções ao saber que meu filho estaria sob o mesmo teto do homem que havia causado tanta dor para nossa família. Era difícil para mim aceitar essa nova realidade. No entanto, conforme o tempo foi passando, eu observava Caleb se adaptando à nova dinâmica familiar. Percebi que essa mudança era inevitável e tinha que ser vivida, tinha que ser respeitada. Em uma noite tranquila em casa, enquanto as estrelas brilhavam lá fora e a brisa suave entrava pela janela aberta, eu decidi conversar abertamente com o Caleb sobre homossexualidade do pai. Sabia que essa informação poderia ser difícil para um menino ainda tão novo, mas acreditava na importância da honestidade. Eu acredito na honestidade. Caleb, falei suavemente olhando nos olhos do meu filho com carinho e compreensão. Caleb, eu acho que você já entendeu, filho. O seu pai, ele ama o tio Dudu. Ele ama agora o tio Dudu. E isso é algo que faz parte do papai, sabe? Ele ama o tio Dudu, mãe? Como amigo? Ama como amigo e como companheiro. Eles estão morando juntos agora. O papai não morava com a mamãe? Morava. Então agora ele escolheu morar com o tio Dudu. Você me entende? Mamãe, eu não entendo tudo isso. Mas eu ainda amo meu pai. Fiquei emocionado ao ver como ele respeitava o pai e entendia que as escolhas dele não diminuíam o amor que sentia por ele. E o tio Dudu? Eu também gosto dele, mãe. Com o passar dos dias, eu ia buscar Caleb na escola não apenas para levá-lo para casa, mas também para ter a oportunidade de conversar com o professor Adriano. Sempre que o via, meu coração saltava um pouco, pulava diferente. Eu perguntava a ele com um sorriso no rosto como Caleb se portou hoje e ele sempre respondia: menino de ouro. Confesso que eu comecei a me apaixonar por Adriano. Havia algo nele que me atraía, uma gentileza, um sorriso. E ao que parecia, ele também começou a gostar de mim. Era como se estivéssemos dançando uma valsa delicada. Uma valsa assim, sabe? Onde cada passo nos aproximava mais e mais. Em uma sexta-feira ensolarada, Caleb me entregou o seu caderno com um bilhete do professor. Até aí, tudo parecia normal. Mas ao ler o bilhete, meu coração disparou. Não era como os outros recados. Era uma mensagem cheia de sentimentos. Dizia assim: bom dia, Marina. Tudo bem? Não se preocupe. Caleb é muito comportado como sempre. Mas eu preciso te contar algo. Desde aquele dia que nós nos encontramos na praça e conversamos,
eu gostei de você. Aquelas palavras ressoaram no meu coração com um eco suave e envolvente. E ele continuou: desculpe-me por dizer assim, mas é a pura verdade. Aqui está o meu número, o WhatsApp. Ficarei feliz em receber as suas mensagens. Naquele momento, Caleb olhou para mim com curiosidade e perguntou: mamãe, o que o professor falou? O que ele escreveu aí? Meu coração acelerou. Eu precisava ser cuidadosa e respondi com um sorriso. Ele disse que você é um bom aluno, como sempre. Dentro de mim, uma tempestade de emoções se formava. Assim, naquele mesmo dia, não consegui resistir, adicionei o Adriano ao meu Zap, enviando uma mensagem nervosa e animada ao mesmo tempo. Oi, tudo bem? Marina, a mãe do Caleb. Ele estava online. Demorou alguns segundos para responder. Aquele tempo parecia uma eternidade. Quando finalmente eu recebi a resposta: oi, Marina, que bom que você me adicionou. Eu senti um arrepio percorrer o meu corpo. Começamos a conversar. E hoje, hoje, no dia que eu pedi para você apresentar essa história, está completando 10 anos do nosso relacionamento. As coisas se encaixaram. O que parecia um caos, o que parecia Guernica depois daquelas explosões, naquele quadro pintado pelo Pablo Picasso, foi se organizando na minha vida. Foi se organizando. Hoje o Caleb tem um excelente relacionamento com o pai e o tio Dudu. E é muito amado pelo Adriano. Bom, quanto a mim, eu nem preciso falar. Ele já é um rapaz que acaba de completar 18 anos. Tá até namorando. A menina é linda. A Liz. Ela tem os olhos verdes. Uma menina espetacular. Eu resolvi te escrever para simplesmente resumir tudo numa frase só. Para quem está ouvindo, que quando a vida da gente às vezes parece que acabou, foi destruída, foi arrasada, foi bombardeada. Calma. Toda tempestade passa. E sempre haverá uma bonança. Pode crer. Espero que a minha mensagem seja compreendida. E adoraria a partir de agora ouvir muitos comentários sobre a minha história. I'm shaking. How long till it goes away? Acabei chegando na sua rua, na dúvida qual era a sua janela. Lembrei que era pra cada um. Atirei uma pedra na sua janela e logo correndo me arrependi. Foi o medo de te acertar, mas era pra te acertar e disso eu quase me esqueci. Atirei outra pedra na sua janela, uma que não fez o menor ruído, não quebrou, não rachou, não deu em nada. E eu pensei, talvez você tenha me esquecido.
eu só não consegui. Foi te acertar o coração, porque eu já era um alvo de tanto que eu tinha sofrido. Aí nem precisava mais de pedra, minha raiva quase transpassa a espessura do seu vidro. O que eu choro é água com sal.